Olá, eu sou o pastor David Paniagua e hoje vamos meditar sobre Romanos capítulo 3, versículo de número 23. O versículo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma vez, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira parte do versículo, porque todos pecaram. Esse versículo é uma conclusão, uma sinopse da tragédia humana. Ele está carregado de significado. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, verso 18, começa a falar da condição humana perante Deus, tanto de gentios quanto de judeus. Ele expõe com argumentos irresistíveis a culpabilidade dos gentios e também a culpabilidade dos judeus perante Deus. Para ele não há diferença entre gentio e judeu, pois todos pecaram. A misericórdia de Deus é para todos e independem de distinções ou privilégios anteriores. No grego, as palavras todos pecaram dão a ideia que todos participaram da transgressão de Adão e como indivíduos pecaram. Está escrito em Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. John Stott diz que o apóstolo divide a raça humana em 3 grupos distintos: a sociedade gentílica depravada, os críticos moralistas, sendo judeus ou gentios, e os judeus instruídos e autoconfiantes. E então conclui e acusa toda a raça humana. Em cada caso, o seu argumento é o mesmo, que ninguém vive à altura do conhecimento que tem. Ninguém vive de acordo com sua própria consciência. No grego, a palavra para pecado é armatia, de onde vem a armatiologia, a doutrina do pecado. E armatia quer dizer errar o alvo. Quando o texto diz literalmente que todos pecaram, entendemos que todos, pelo pecado, perderam a visão do alvo, a visão de Deus. Deus encerrou todos no pecado, para usar de misericórdia de uma vez para com todos. O pecado atingiu a todos, sem exceção. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. O salmista Davi escreve no Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esses versículos são base da doutrina do pecado original, que é justamente isso que esse versículo fala, quando ele afirma: todos pecaram, todos não somos justos para com Deus. Todos precisamos de quê? De religarmos em Deus. Segunda parte do versículo. E destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus foi perdida pelo homem quando este pecou. Por isso que todos estão destituídos, todos carecem da glória de Deus. Essa expressão diz respeito à necessidade da recuperação do primeiro estado de glória do homem, que ele tinha antes da queda. Em Isaías 43:7 está escrito: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz. O homem perdeu o ideal de Deus para a sua vida, e precisa voltar ao primeiro estado espiritual de comunhão com Deus. Os homens sempre carecem da glória de Deus, pois a prática contínua do pecado nega tudo o que a glória de Deus significa. O sentido de glória aqui nada tem a ver com ostentação ou realeza, mas tem um sentido moral e espiritual. Essa glória de Deus não é apenas para ser vista por aqueles que creem, João 11:40, mas é para fazer parte da vida daqueles que creem. 1 Tessalonicenses 2:12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. E é através do Evangelho que nós, a cada dia, através de trilhar o Evangelho, de andar no caminho do Evangelho, que a cada dia recuperamos essa glória perdida. Está escrito em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando
como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.